Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Klabin 11, mais especificamente das suas bonificações, como ficará as opções e o seu preço médio. Nós vamos fazer aqui a conta na mão para você entender o passo a passo. Não perca e fique até o final desse vídeo. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, então dá o seu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Merenda ficou um tempo ausente de fazer vídeos para vocês. Merenda teve uma jornada de ajustes em vários aspectos, várias coisas para me resolver aqui, né, no mundo real, e também acompanhar minha esposa a trabalho, né? Eu precisei fazer isso. Nós fomos para Vilhena, né, o interior maravilhoso aqui de Rondônia, onde o Merenda desfrutou de um descanso muito bom e relaxante, né? E aí o Merenda decidiu agora voltar com força total, com novos conteúdos. Vem carteira Merendetes, né? O Merenda vai criar uma carteira pública do canal e o Merenda também vai falar, né, sobre a Nuinvest, né? Infelizmente a Nuinvest bateu fofo, né? Ela mandou um e-mail, né, para os clientes, né, que a plataforma para operar opções ela vai cessar em 31 de março, né? Então tem 2 semanas para a gente migrar para outra corretora, porque daí em diante as opções que ficarem abertas teremos que migrar através de mesa, né? Então só pela mesa que vai ser possível o manejo das nossas opções. Então é interessante quem tiver aí opções longas, né, fazer o encerramento dessas opções e ir para outra corretora, né? Merenda aqui não vai indicar corretora alguma, né? E eu quero que cada um fique à vontade para escolher melhor. Eu posso sim, caso vocês queiram que eu faça comentários sobre as corretoras que se aproximam do pacote de benefício da Nuinvest, que vai deixar de existir, tá? Eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas eu quero que vocês comentem aqui se vocês querem ou não comentar sobre o assunto, tá certo? Então agora nós vamos falar de Klabin. Essa aqui é a página da empresa, né, onde ela mostra que 600 mil investidores, né, estão ligados em Klabin. A Merenda fez um vídeo principal lá na página, né, mostrando que é uma empresa para longo prazo. E não tem por que o Merenda não ter essa empresa em carteira para longo prazo. Eu ainda não entrei. Por quê? Porque não chegou nos preços que eu gostaria que chegasse, né? Então a gente vai começar esse vídeo diferente, mostrando primeiro a região de preços, né? Olhem aqui, pessoal. A Klabin, essa é a minha faixa de preço, né? Essa aqui é um gráfico semanal. O Merenda tem teto de estrutura, preços médios, né, nessa reta Merenda aqui, e o fundo, né, onde bate e normalmente sobe. A gente pode ver, pessoal, que faz sentido, né? O Merenda colocou aqui, ó, o papel subiu, bateu, veio para essa região de preços aqui de 21,17, não ultrapassou o teto da estrutura merendolau de 23,29, desceu, perdeu aqui a reta Merenda, né, e veio até a região de 20,17. Depois o papel veio para cima, né, chegou aqui no teto da estrutura, onde não chegou, aliás, não chegou no teto da estrutura, em 22,56, distribuiu. Foi aqui que o Merenda ficou com antenado, né? Porque o papel aqui não tocou na estrutura. A gente está vendo o gráfico semanal e aí começou a distribuir. A Merenda entendeu que o papel poderia tocar novamente na estrutura e ou romper ou vir para a região de base, que seria aqui o 19,79. Então o papel resolveu romper o teto da estrutura para cima, né? Saiu aqui da região que seria 22,61. Vale salientar que aqui nessa semana, né, a semana do dia entre 26 de fevereiro de 24 a 1º de março de 24, o papel já tinha sinalizado que queria romper a estrutura, ó. Sinalizou, veio para dentro novamente e
Na terceira semana, né, a última semana agora, entre 11 de março e 15 de março, que foi a última semana, o papel rompe o teto. Então a gente vai ter que ver por que isso aconteceu, né, em tese, né? Porque no mercado de renda variável, pessoal, o lado direito, ele é 100% subjetivo. Todo mundo quer explicar por que o papel subiu e encontrar um motivo, né? E um motivo que está até inclusive pertinente foi a bonificação das ações da Klabin 11, tá, pessoal? E aí é por isso que esse vídeo vai trazer diretamente o assunto Klabin 11, tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente viu que o preço terminou em 23,29, né? No Statinvest mostra 23,30 e o papel está querendo se direcionar para o teto da estrutura, que é R$ 23,90. Se ele vai, eu não sei, ele pode sofrer uma correção na segunda-feira, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas vale salientar que as receitas EBITDA da companhia vem caindo, vendas vem caindo, e a gente vai indicar o vídeo do ativo virtual para vocês analisarem melhor o balanço, né, da Klabin 11, beleza? O vídeo, pessoal, ao qual me refiro, o vídeo é esse aí, ó, resultados do quarto trimestre de 23, tá? O título do vídeo é Klabin, bonificação de ações, preço teto, qual o valor máximo para pagar em Klabin 11? Ele pega ponto de interrogação e imposto de renda. Então a gente olha aqui por essa página que o dólar influenciou, tá, no lucro, tá? A gente vê claramente que com a queda do dólar no quarto trimestre de 2023, a gente tem uma valorização da nossa moeda. Isso impacta na compra do produto, tá? Onde fica mais caro para o vendedor, tá? O comprador externo, né? Que é o famoso mercado externo. E aqui que é interessante citar, né? Que isso aqui é o balanço, né? O resultado do balanço do quarto trimestre. A gente vai ver que a parte branca é o mercado externo, né? E o mercado interno é de azul. Então a gente olha aqui que no quarto trimestre de 2022, tá? 38% da receita veio do mercado externo, tá? Da receita líquida, e 62% do mercado interno. Já no quarto trimestre de 23, a gente observa que houve uma redução de 38% para 36% no mercado externo e um aumento da receita, porque fica mais em conta para o nosso mercado, né? Um aumento da receita, né? De venda de mercado interno, pessoal, interno, tá certo? Só que no geral, o valor financeiro atingiu uma redução de 11% na receita, tá certo? De 5 bi para 4,5 bi. Então isso aqui é impactante, é 11%. A EBITDA da empresa também sofreu impacto, né? E aí ela leva em conta o lucro operacional da Klabin. E a gente vê que teve uma redução forte aqui de 15%, tá certo? Caiu de 37 para 36 em percentual, não foi muito, mas em termos de receita, 15% sim, tá? Então ele mostra que um dos fatores foi o câmbio, né? O câmbio e também uma redução nas vendas no ano aqui, ó. A gente vai ver bem aqui, ó, que ele fala sobre a redução das vendas, ó. Caindo a margem EBITDA de 37% para 36%, representando diretamente no resultado da companhia uma queda de 15% na comparação com o ano de 2022, saindo de 1,9 bi para 1,6 bilhão de reais. Mas o que Agora, quando ele passa para o resultado do ano de 2023, ele mostra essa redução no volume de vendas, né? Então, teve uma pequena redução aqui de 5% no volume total das vendas, né? Uma receita líquida reduzida em 10%, tá? Em relação ao ano corrente de 2022, frente ao de 2023, né? E também uma redução mais forte ainda da EBITDA quando ele separa por ano, tá certo? E o que eu gosto da Klabin é que é uma empresa que traz uma transparência, né, para a gente analisar
os dados, né? E também uma redução aqui, ó, no dólar, né? No câmbio, em 2022 o dólar médio, isso aqui é o médio, tá? Tava muito mais forte que em 2023. Então tá aí uma amostra do impacto, tá, da moeda e da demanda pelo produto lá fora, né? Que cai quando a moeda brasileira valoriza, tá certo? Do exercício Então, dito social isso, do pessoal, dito isso, a gente vai voltar à nossa querida análise, certo? Vamos fechar aqui e vamos abrir então a parte de bonificações, tá? Te inscreve no canal do Ativo Virtual, é um canal fabuloso para falar de fundamento, para falar de bonificação de ação, e tem um passo a passo muito bacana, né? E eu aprendo muito no canal dele, beleza? Então agora nós vamos passar para a bonificação, pessoal. Vamos lá. Agora sim, pessoal, bonificação, preço médio das ações e opções, tá certo? Então a gente vai fazer aqui o passo a passo, vai mostrar para vocês como é que fica isso, né? E a gente vê aqui, né? A gente vai se basear por cotação e por quem comprou as ações na sexta-feira, né? Então a gente vai trazer dados passados da última cotação, tá? Para chegar no preço médio das ações no final da bonificação, tá certo? Vai salientar, pessoal, que durante o período que você tem direito à bonificação, você tem que permanecer com ativo, tá? Até a data com da bonificação, tá? Que vai ser posteriormente divulgado. E depois disso vem o que? A ex-bonificação, tá? É o dia em que é o período que o preço ajustado o preço da ação é ajustado automaticamente de modo que o valor de mercado não se altere. Ou seja, quando a empresa faz bonificação, é para vocês terem isso em mente, tá? Não se altera o valor patrimonial, só faz um ajuste, aumenta a quantidade de ação e na mesma proporção diminui o valor da ação. Então, em tese, teoricamente, a grosso modo, seria o seguinte: se a Klabin está custando R$30, na X, e ela vai dar uma bonificação de 10%, o que é que vai acontecer? Na data X, ela vai abrir a 27 e você vai receber 10% a mais das ações. Então, na soma, vai dar o mesmo valor do fechamento anterior, tá? Aí você diz assim, então para que, Merenda, que a empresa faz isso se fica tudo a mesma coisa? Ora, com o preço do ativo mais barato, tá? E o aumento do capital social, né? Por que tem esse ajuste? Porque vai sair do caixa da empresa, o dinheiro vai sair do caixa da empresa. Então aquilo que sai, tá? Sai do balanço que está mostrando como lucro líquido ali da companhia, reserva de lucro, sai e se converte em bonificação, né? Se converte em patrimônio. Seria o seguinte: você está com dinheiro aqui na sua conta e você vai comprar um carro, tá? E esse carro vai te dar uma bonificação de uma roda esportiva, de um som de última geração. Então a tua bonificação é esse som, tá? Aí você vai tirar o dinheiro da sua conta e vai colocar na conta da concessionária para transformar, tá, o dinheiro no seu patrimônio, que é as ações e a bonificação, tá? No caso da bonificação, quem já tem a ação só vai ser bonificado, né? Mas saiu do caixa da empresa para entrar para virar ações, tá certo? Para virar ações. Então pronto. Dito isso, pessoal, a gente vai ver aí o preço médio das ações, cotações em 15 de março de 2024. Então, a gente vê aqui claramente, ó, que Klabin 3 e 4, praticamente no médio, né, estão valendo 4,64. São quase o mesmo valor. Fica variando 4, 3, 4 centavos. Então, eu fiz uma média, tá? Já que elas praticamente se equivalem. Então, quem comprou 1.000 ações, tá? E quanto fica o meu preço médio em 15/3? Ora, o meu preço médio é 4,64, é óbvio, né? Então, se eu decidir comprar Klabin na sexta-feira, o cara que comprou as ações
a cotação, vamos supor, ele comprou lá no teto, lá no top, ele comprou a 23,30, porque foi o preço de fechamento. Então, vezes 1.000 são 23.300 de capital e o preço médio dele é legitimamente R$ 23,30. Ah, Merenda, mas eu já tenho as ações. Então você já sabe o seu preço médio, aí você tem que fazer uma média ponderada, certo? Nós vamos fazer aqui o passo a passo de como se faz isso, certo? E aqui, pessoal, para esse camarada que comprou, para esse investidor que comprou a 23,30, o preço médio dele é 23,30 em 1.000 ações, e para quem comprou Klabin 3 e Klabin 4, o preço médio é 4,64, beleza? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que saber quanto é o custo da bonificação. O custo da bonificação é 2,84 e todas essas casas decimais por ação. Então, isso aqui é quanto você vai receber, tá? Por ação da Klabin 3 barra Klabin 4, por cada uma, tá certo? Então, como você que comprou 1.000 ações da Klabin 3 ou 4, você vai receber 100 ações vezes o valor do custo da bonificação, que é R$ 2,84 e essas vírgulas aqui. Então a gente vai colocar aqui na fórmula, ó, valor que você tem de Klabin, você tem 4.640 porque você comprou 1.000 ações na sexta-feira. Na ex-bonificação você vai ter mais 100 ações vezes 284,80, certo? Que é igual a soma do que você já tinha investido na sexta-feira, que foi 4.640, mais 284, essa quantidade de casas decimais, que foi a multiplicação de 100 por 2,84. Quando você faz a soma de 4.640 mais 284,80 e esses outros números, você chega num total de 4.924,80. Você vai ter que dividir isso aqui por 1.100 ações. Por quê? Porque a quantidade que está na sua carteira agora não é mais só 1.000 ações, é 1.100 ações. E aí você vai ajustando o preço dividido por 1.100. O seu novo preço médio de Klabin 3 barra Klabin 4 é de R$ 4,47709, se a gente for arredondar as casas decimais, tá? Eu coloquei todas as casas aqui porque para você ter ideia do número que vai aparecer para você na calculadora, certo? E a Klabin 11, Merenda, como é que fica a Klabin 11? Então o cidadão, o investidor comprou a 23,30 1.000 ações da Klabin 11, tá? Vale salientar que a Klabin 11 é composta de uma ação ON mais 4 ações PN, então 1 mais 4, 5. Se o preço médio das ações tá agrupado do custo da bonificação é igual para Klabin 3 e Klabin 4, então eu não preciso brigar com o sistema, tá? Então eu já sei que se cada Klabin 11 que eu tenho são 5 ações, tá? De Klabin, tá? 3 e 4 são 5 ações, então eu vou multiplicar, tá? Primeiro eu vou somar, eu tenho uma Klabin ON mais 4 PN, então são 5. Então 5 vezes 2,84 e 80, 29, 783 e 90, eu vou ter um resultado de R$ 1.424,021. Como é que foi essa fórmula? Eu coloquei aqui, pessoal, o valor que eu tinha investido na Klabin, vamos dizer, eu não, o investidor que comprou, eu não comprei, tá? E isso aqui não é recomendação de compra. A gente está falando de quem comprou. Então, um investidor comprou, porque lá no fechamento teve um preço de R$ 23,30. Então, o cara, vamos lá, o investidor comprou, gastou, tirou do bolso 23.300 e passou a ter 1.000 ações de Klabin. Então, eu vou ter que somar, né? Então, eu vou abrir o colchete e eu vou receber da ex-bonificação 100 ações de Klabin 11, tá certo? Então eu vou ter que multiplicar o valor de cada ação ONPN. Então são 5 vezes 2,84 e 80 esses números aqui. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego no valor de 1.424,021, tá? Mas eu vou ter que somar uns 23.300, que foi
o meu valor investido e o meu preço médio anterior, no total, né? No valor financeiro. Quando eu faço essa soma, eu chego no resultado de R$ 24.724 reais 0,0214, né? E tem mais zeros aí. E aí eu vou ter que dividir todos esses números por 1.100, porque é a minha nova quantidade de ações da Klabin. Então, quando eu divido isso, o meu novo preço médio é R$ 22,47,63 e o restante das casas decimais, tá certo? Então é assim que eu descubro o preço médio. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui no canal que a gente faz um outro vídeo para ajudar você a compreender de vez o que é a bonificação e como fica o seu preço médio das suas ações, tá certo? Agora, pessoal, vem a cereja do bolo, que é falar como fica o preço médio das opções, né? O que é que vai acontecer, tá certo? Então a gente tirou por base, né, a Klabin P232, tá? Que tem um vencimento na terceira semana de abril, tá certo? E Klabin, né, KLBN D232, por quê? Ambas são o mesmo strike. Então o cara que vendeu esse strike aqui, tá? Ele vendeu o strike 2,95 como call ou como put. Se ele escolheu, se ele tinha ação e estava coberto e vendeu a sua call, tá, a 22,95, quando a Klabin estava lá embaixo, ele já está com a opção dele dentro do dinheiro, tá? E a gente está colocando valores, esses strikes, em 15/3/24, tá? Porque mais na frente isso aqui vai sofrer ajuste. Pode sofrer ajuste até abril de dividendos, juros de capital próprio, se a empresa pagar alguma coisa, e vai sofrer com certeza o ajuste da bonificação, né? E a gente vai reforçar o conceito. Preço médio ex bonificação é o período em que o preço da ação é ajustado automaticamente, de modo que o valor de mercado não se altere, tá certo? Então, como é que eu vou fazer essa conta? Muito simples. O strike, pessoal, tanto para call e para put, nesse código citado aí, respectivamente, é 22,95, tá? Então eu vou colocar esse número, vou subtrair, tá, de uma dízima periódica, né? Então eu tenho que dividir 22,95 dividido por 10, tá? Não chegou a dar uma dízima periódica, não. Eu dividi por 10 e deu o valor de 2,295, tá certo? Redondinho. Então eu vou ter que subtrair o 22,95 menos 2,295. Quanto é que vai ser o resultado? Quanto é que vai ficar esse strike ex bonificação? R$ 20,66, pessoal, porque eu arredondei. Seria 20,655. Então eu arredondei para R$ 20,66. Portanto, é o valor do strike que vocês vão encontrar no ex bonificação, tá certo? Então, acontece uma redução do preço, né? Tem que descontar 10% e acrescentar, tá? Acrescentar 10% em opções. Então, por isso que o Merenda sempre fala nas mentorias, né? E aqui no canal, que é ruim você vender opções, tanto call como put, em períodos de bonificação, quando a empresa anuncia. Só que quando você já está dentro do barco, eu já estou falando aqui o que vai acontecer, né? Então, aquele cara que vendeu a call, tá? O strike que era 22,95 vai passar a ser R$ 20,66. E ele vai receber um acréscimo. Se ele vendeu 100 call da Klabin 11 do strike 22,95, vai passar a ter 110 call, tá? Ele vai ficar com 110 call e esse ativo também vai passar a ser negociado no fracionário, pessoal. Vale salientar essa observação também. Então, vai ter negócio no fracionário. Então, aquele camarada que quer vender só 10 ações de Klabin, tá? Em todos os strikes, até o último strike do corrente, né? No caso da Klabin, a gente tem esses strikes aqui, pessoal, ó, que legal. Olha que bacana. Nós temos strikes da Klabin,
tá? Até o vencimento de agosto de 2025. Então, todos esses strikes que já estão aqui, ó, que já estão na tabela, aqui, ó, março já era, né? Temos só abril. Todos esses strikes aqui, ó, eles vão poder ser negociados no fracionário, tá certo? Pouca gente sabe disso. Melina tá dando aqui uma dica de ouro. Então, o cara que só tem 10 ações de Klabin 11 vai poder negociar, mas somente nesses strikes que já foram abertos, tá? Os próximos strikes, depois de ex bonificação, não. Então, quando surgir um strike novo para o mês de maio, para o mês de junho, para o mês de dezembro de 25, outubro de 25, setembro de 24, não importa. Todos os strikes que surgirem depois da bonificação não serão fracionários. Só ficarão fracionários até o vencimento os strikes com bonificação, até a data com de bonificação. Ex bonificação, todos os strikes que nascerem, que forem adicionados nos books de opções, serão negociados de forma de sem puts ou sem call, certo? Então é isso que eu tenho para falar de bonificação, de ajuste. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!